Nossa história começa com nosso protagonista, Xuangu, aprendendo a programar e a criar designs por conta própria. Sem uma equipe, ele projetou um jogo sozinho. Exausto, ele se recostou na cadeira, assegurando a si mesmo que em 2 meses estaria terminado e seus esforços inevitavelmente lhe trariam fortuna. De repente, seu telefone tocou. Era Ma Shanshun. Ele atendeu a ligação, e Ma exigiu saber quando ele pretendia pagar o aluguel. Ele pediu mais alguns dias, prometendo que seu jogo lhe renderia uma quantia substancial até lá. Mal lembrou de que já ouvia isso há 3 anos. Apenas 10 pessoas haviam comprado seu jogo anterior, do Wednesday. E as vendas de P-Man foram ainda piores, sendo ela a única compradora. Ele respondeu, meio triste, que isso se devia apenas ao mau gosto das pessoas. Ma retrucou que ele é quem tinha mau gosto e o avisou que, se não pagasse até o dia seguinte, deveria se preparar para ser despejado. Ao verificar seu saldo, ele viu que tinha apenas 558 RMB. O site de seu banco era frustrante, mas ele pensou que, se fosse persistente, Ma não poderia fazer muito contra ele. Resoluto, voltou a digitar, planejando acelerar o trabalho e terminar o jogo rapidamente. De repente, seu computador desligou, e uma sequência de números surgiu na tela. Mensagens sobre projetar a imagem do monstro, finalizar tramas, adicionar mais códigos e corrigir bugs apareceram, surpreendendo-o, confuso com o que estava acontecendo e porque seus designs pareciam ganhar vida, ele recebeu um aviso de que o sistema estava sobrecarregado. Então, o gabinete do computador caiu com um estrondo, soltando fumaça. Desesperado, ele pensou que sua vida havia acabado, mas notou uma luz estranha ainda brilhando na tela. O monitor mostrava uma interface anunciando o lançamento de uma nova plataforma de mundo de fantasia na Terra. A barra de progresso começou em 15%, pulou para 30% e logo atingiu 100%. Ao concluir, luzes brilhantes emanaram de seu computador. Ele inclinou a cabeça para evitar o feixe cegante, e seus arredores começaram a tremer descontroladamente. Percebendo que era um terremoto, ele correu para a porta, abriu-a e saiu do prédio às pressas. Lá fora, ficou chocado ao ver árvores emergindo do solo e escalando os prédios. Ele se perguntou se estava sonhando, porque as árvores pareciam estranhamente familiares. A multidão ao seu redor estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. Alguém apontou para o céu, gritando sobre um monstro voador não identificado que colidiu com um helicóptero. A colisão causou a explosão do helicóptero, e tanto ele quanto o monstro caíram no chão. Enquanto as pessoas gritavam e fugiam dos destroços, uma garotinha foi empurrada e caiu no chão. Quando abriu os olhos, viu o monstro sibilando para ela. Ele ficou atônito ao reconhecê-lo. Era o monstro que ele havia projetado, chamado de hipogrifo. Tinha a parte superior do corpo de uma águia, a parte traseira de um cavalo e penas tão duras quanto aço. Seu nível de perigo era nível marinho, e sua habilidade especial era o grito ondulante. O hipogrifo se ergueu e gritou furiosamente para as pessoas. Ele correu em sua direção, sabendo que era uma situação perigosa. O hipogrifo abriu a boca enquanto olhava para a garotinha. Ela fechou os olhos de medo, mas, felizmente, nosso protagonista a agarrou a tempo e a arrastou para longe. Enquanto isso, o hipogrifo começou a usar o grito ondulante. Ele cobriu os ouvidos da garota, mas sentiu dor ao ouvir o grito. De repente, o chão tremeu incontrolavelmente. O hipogrifo parou ao ouvir algo correndo em sua direção. Quando olhou para trás, viu olhos vermelhos brilhantes vindo em sua direção. Era outro monstro furioso. Ele apunhalou o hipogrifo antes que este pudesse reagir. Ele percebeu que era um monstro chamado Lobo Unicórnio, o soberano das planícies. Seu chifre era afiado e forte, e seu nível de perigo era nível B. Sua habilidade especial era o raio de relâmpago. Lentamente, ele fechou os olhos, imaginando que, pelo menos, não precisaria mais pagar o aluguel, e desmaiou. Mais tarde, ele abriu os olhos ao ouvir um som de bip e ficou surpreso ao ver que estava em um hospital. Ele se sentou e viu a garotinha que havia salvado. Perguntou-se se tudo o que tinha visto era real. Pegou o controle remoto perto de sua cama e ligou a TV. Liz Almin, a repórter, anunciou que a altura das árvores já ultrapassava 5.000 metros e que estavam apenas na cintura das árvores quando algo voou em direção a eles e atacou a repórter,
fazendo a câmera se desligar. No próximo segmento de notícias, a repórter informou. Todos sabiam que profissionais já haviam descido 1000 metros no enorme buraco, e a emissora prometeu mostrar o que eles haviam descoberto. A câmera captou olhos vermelhos brilhantes, que atacaram o cinegrafista, fazendo a transmissão ser interrompida mais uma vez. No canal seguinte, a repórter anunciou uma emergência em resposta à crise da humanidade. Ela implorava para que os jogadores registrassem suas identidades no Players Lobby. Ele se perguntou por que precisariam de jogadores. Então, lembrou-se do hipogrifo, do lobo unicórnio, da árvore celestial e do abismo. Aquilo o fez questionar porque tudo parecia exatamente como as configurações do mundo de fantasia que ele estava criando. De repente, uma interface apareceu diante dele, mostrando seu nome, Xuang Wu. Ele estava no nível 1, e sua profissão era designer de jogos NPC. No momento, ele não tinha título. Seus atributos eram HP, 100, MP, 0, Força, 9, Agilidade, 11, Inteligência, 12, Percepção, 9, Pontos não distribuídos, 0. Uma nota indicava que o humano médio tinha 10 pontos em cada atributo. Ele se perguntou se o jogo que havia criado tinha invadido a Terra. Tentou acessar seu inventário, mas a interface mostrou uma mensagem dizendo que NPCs como ele não podiam usar o painel de armazenamento nem o painel de habilidades. Ele também tentou clicar em outros botões, mas a interface informou que ele não podia usar o sistema de troca de profissão. Triste, ele achou que era apenas um camponês sem identidade, mesmo sendo o designer do jogo. De repente, alguém abriu a porta, e ele rapidamente deitou de volta na cama. Era sua senhoria, Ma Shanshun. Ela o mandou parar de fingir e lembrou que a TV ainda estava ligada. Meio sem jeito, ele perguntou o que ela fazia ali, mas Ma respondeu, irritada, que só tinha vindo porque o hospital a havia chamado. U tentou se justificar, dizendo que sabia que ela o tratava bem, mas Ma foi direta. Era apenas porque, se ele morresse, ninguém pagaria o aluguel. A garotinha que ele havia salvo acordou, olhou para ele como se tentasse reconhecê-lo, e de repente, o abraçou feliz, chamando-o de papai e dizendo que ele finalmente havia acordado. Ma, incrédula, perguntou se ele já tinha uma filha, mas ele gritou para que ela deixasse que explicasse. Após contar tudo, Ma compreendeu a situação e disse que a garota provavelmente havia perdido a memória. Ela ajudaria a registrá-la como criança desaparecida, mas, até que os pais dela fossem encontrados, U teria que cuidar dela. Ele aproveitou a oportunidade e pediu para Ma diminuir o aluguel. Ela respondeu que sim, mas, furiosa, tirou o recibo e disse para ele pagar primeiro as despesas médicas, que totalizavam 8.000 RMB. Ele ficou chocado com o preço. Depois do desastre, a humanidade recorreu a bombas nucleares contra a árvore celestial e o abismo. Contudo, eles não conseguiram vencer. Perderam o controle do céu e metade do território. Agora, o destino da humanidade estava nas mãos dos jogadores. 6 meses depois, na casa de Xuang Wu, uma garotinha tentava levantar um escudo e o oferecia alegremente, chamando-o de papai. Ele acariciou o cabelo de Mengmen, assegurando-lhe que era uma boa garota. Mengmen era um nome temporário que o havia dado a ela. Ele tentou usar esse nome online para localizar os pais da menina. Embora recebesse respostas, eram de pessoas que queriam adotá-la ou de indivíduos fingindo ser tios, afirmando que conheciam os pais dela. Os pais de Men haviam falecido em um acidente. Determinado, U perguntou ao homem pelo verdadeiro nome de Men, mas ele retrucou, questionando se o nome da garotinha não era mesmo Mengmen. O homem acrescentou que, graças à denúncia de U, a cidade deles conseguiu capturar um grande grupo de sequestradores de crianças. Já haviam se passado 6 meses, e a memória de Men ainda estava fragmentada, com seus pais ainda ausentes para buscá-la. Felizmente, Men era uma criança comportada, que frequentemente ajudava nas tarefas domésticas, embora acabasse quebrando coisas por acidente. Isso irritava Ma profundamente, resultando em mais cobranças para U, 1.000 RMB pela televisão quebrada e 3.000 RMB por reparos na casa. Houve um momento em que U considerou levar Men a um orfanato, mas quando ela, em lágrimas, o chamou de papai, ele se comoveu e decidiu confortá-la, dizendo que eles voltariam para casa juntos.
O novo mundo de fantasia que o havia criado era composto por duas áreas principais de monstros, o subterrâneo e a selva. Os monstros subterrâneos eram notavelmente formidáveis, enquanto os da selva eram um pouco mais fracos. U chegou às planícies próximas à cidade S, colocou sua pá no chão e começou a cavar. Ele não parou até encontrar um monstro escondido. A criatura saltou no ar para atacá-lo, mas o defendeu-se com seu escudo. Em seguida, agarrou sua pá com firmeza e golpeou o monstro, quebrando o chifre da criatura no processo. Uma notificação apareceu, anunciando que ele havia matado um jacalope. No entanto, como NPC, o não podia ganhar pontos de experiência. Após completar a missão de caça aos jacalopes, uma nova notificação surgiu, indicando que ele havia matado mais de 10.000 deles, ganhando o título de um matador de coelhos. Exausto, ele se deitou no chão, aliviado por finalmente terminar sua tarefa. Como designer de jogos, o não apenas criava tramas para jogadores, mas também para NPCs. Originalmente, o título de um matador de coelhos era planejado para um NPC. De acordo com a trama, um NPC comum que matasse mais de 10.000 jacalopes acionaria uma história secreta, emergindo como o herói do novo mundo de fantasia. Juntos, ele e os jogadores embarcariam em uma cruzada para derrotar o Rei Demônio. 6 meses antes, ao descobrir esse NPC nas planícies, o tentou impedi-lo de caçar jacalopes. Apesar de suas tentativas, o NPC continuou a matá-los. O zombava dele, avisando para não culpá-lo pelas consequências de suas ações. Ele armou armadilhas nas planícies, usou jacalopes como isca para cansá-lo e até atraiu um javali de presas para o local. O javali atacou o NPC e o lançou longe. Como resultado, o NPC deixou de aparecer nas planícies, colocando o herói do mundo à beira de ser substituído. Mais tarde, no Players Lobby da cidade S, muitos jogadores de diferentes níveis se reuniram. U entrou carregando um coelho morto, surpreendendo a multidão. Enquanto caminhava pelo saguão, as pessoas comentavam sobre seu título, Matador de Jacalopes, e criticavam sua covardia por caçar apenas monstros de nível mais baixo em vez de explorar as masmorras subterrâneas. Irritado, U pensava que não era um jogador, mas sim um designer de jogos. Ele parou na loja de cabeças de coelho apimentadas do Lao Jia. Lao Zhan, o proprietário, era conhecido por seu prato especial, cabeça de coelho apimentada. Esse item, quando consumido, aumentava a velocidade de movimento do jogador em 5% por 5 minutos. U informou a Lao que havia adquirido o jacalope que ele procurava. No entanto, Lao, cuja loja estava enfrentando dificuldades financeiras, ofereceu-lhe algumas cabeças de coelho como pagamento. Mas U aceitou o prato de cabeças de coelho com gratidão, sem perceber que estava sendo observado. Uma NPC chamada Likuya revelou-se, deixando-o surpreso. Ele ficou eufórico ao ver que uma personagem-chave finalmente havia aparecido. Como designer do jogo, U sabia que Likuya não era uma NPC comum, mas uma das poucas deusas no jogo. De acordo com a trama, ao matar 10.000 jacalopes, Likuya deveria reconhecê-lo como uma pessoa determinada e de vontade firme, abençoando-o para que se tornasse um herói. Ele a chamou de deusa e implorou que ela concedesse sua bênção rapidamente. No entanto, Likuya o questionou sobre o motivo de ele ter matado os coelhos, que ela considerava adoráveis. Confuso com a aparente alteração na trama, o tentou explicar, mas Likuya, furiosa, rotulou-o como matador de coelhos. Em seguida, ela segurou sua mão, repreendeu-o pelo massacre das adoráveis criaturas e o jogou violentamente no chão. Enquanto descarregava sua raiva chutando-o, até mesmo Lao, o dono da loja de cabeças de coelho apimentadas, ficou aterrorizado demais para intervir. Outros jogadores perceberam a confusão e reconheceram Likuya. Eles especularam se o havia provocado ou assediado a deusa de alguma forma. Apanhando sem entender, U ficou perplexo. Ele se perguntava: eu não deveria ter me tornado o herói? Algo parecia ter alterado o enredo do jogo. Subitamente, uma notificação apareceu. Ela revelava que, devido ao massacre de jacalopes, ele foi amaldiçoado pela deusa Likuya. Como resultado da maldição, U foi banido do mundo, perdeu sua identidade humana e foi transformado em um demônio. A interface abriu o painel de personagem, mostrando sua nova raça como demônio. Seus atributos agora eram HP,
35-200. MP, 100-100. Força, 13. Agilidade, 15. Resistência, 14. Inteligência, 12. Precisão, 13. Pontos não distribuídos, 0. O ficou chocado, mas não completamente desapontado, pois os atributos iniciais de um demônio eram mais altos que os de um herói. Ele pensou que talvez o sacrifício tivesse valido a pena. Com lágrimas nos olhos, o professou seu amor por Likuia, mas ela o descartou, chamando-o de o lixo desprezível. Ele olhou para cima e viu algo que não deveria ter visto, o que fez Likuia chutá-lo com ainda mais força, reduzindo sua vida para 30 pontos. Mais tarde, depois de se recompor, o percebeu que se tornar um jogador desbloqueou funções anteriormente inacessíveis. Ele ficou satisfeito, pois isso oferecia mais conveniência e o livrava do fardo de carregar muitos itens durante as caçadas. Ao abrir a lista de habilidades, ele viu 2 novas habilidades. Imitação demoníaca, nível 1 assusta demônios mais fracos, paralisando-os por um curto período. Requer 20 MP e tem um tempo de recarga de 60 minutos. Transformação demoníaca, nível 1 permite assumir uma forma demoníaca, aumentando significativamente todos os atributos. Duração de 30 segundos, recarga de 24 horas e requer 80 MP. Além disso, sua nova raça tinha talentos únicos, alta agilidade e defesa, especialização no uso de armas duplas e excelente visão noturna. Uma notificação revelou que demônios não podiam trocar de profissão no Players Lobby. No entanto, ao alcançar o nível 10, ele receberia uma missão de troca de profissão. Outro aviso alertou que o sistema anunciaria sua nova raça para o mundo. O jogo perguntou se ele desejava esconder sua identidade demoníaca. Satisfação ao ver o progresso, embora fosse lento. O sabia que, como demônio, ele tinha algumas desvantagens, mas também novas oportunidades. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.